Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, Shalom Donai. Se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Eterno estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. Que Deus verdadeiramente possa te abençoar de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Chegamos aqui mais uma noite da leitura da Escritura Sagrada, onde nós estamos lendo a Palavra de Deus. Chegamos hoje ao 48º dia. Que Deus possa verdadeiramente falar ao teu coração, ao teu espírito, à tua alma, e que o Espírito Santo possa desenvolver dentro de você o melhor da Palavra de Deus. Vamos ler hoje Provérbios capítulo 8 e Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 21 e também o capítulo 19. Bem, vamos junto então? Chamado à sabedoria. Sabedoria está chamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas em bem adentro, ela clama em alta voz. A você, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar comparar-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor ou odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo a seus tesouros. O Senhor me criou como princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o campo com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. A humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os seus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto à porta da minha casa. Pois todo aquele que dele encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim
se afaste, si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. É forte, né? Provérbios. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 18, versículo 13 e capítulo 19. Conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e permaneceu em pé diante desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, está me trazida, eu decido entre as portas, ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus. Deus as suas questões. Oriente-o quanto aos decretos, as leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo um homem capaz, temente a Deus, digno de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça como chefe de 1000 de quem é 50 e de 10. Estarão sempre à disposição do povo para julgar questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, e as mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. E se você assim fizer, e assim Deus ordenará, você será capaz de suportar a dificuldade de todo este povo. Voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, chefe de 1150 de 10. Eles ficaram como juízes permanecentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Israel chega ao Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos seus descendentes: de Jacó, declara aos israelitas: vocês virão o que fiz ao Egito e como eu transportei sobre as asas as águas e trouxe para junto de mim. Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro, pessoas dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou a autoridade do povo e lhes opôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo todo respondeu: ânimo, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou o Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, lhe passe a confiar sempre em vocês. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre hoje, amanhã, eles deverão lavar as suas vestes. Está pronto no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai e à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto fechadas. Ninguém deverá tocá-los com a mão, seja homem ou seja animal. Não virá somente quando a corneta soar. Um toque longo eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse eles então ao povo: preparem-se para
terceiro dia. Até lá não cheguem a mulher. Ao amanhecer, no terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos nos acampamentos tremendo de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu todo o monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. O Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. Muitos deles perecerão. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor o fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. E o Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes, o povo não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Amém? Assim é mais uma leitura. Deus continue nos abençoando, sustentando. Fica firme, fica crente, porque a vitória é sua em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir.